Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudger, estou iniciando nesse instante mais um vídeo aqui no meu canal Aprenda Física. Peço logo para que você, caso goste do nosso vídeo, você se inscreva, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? E, caso goste da aula, deixa aquele like esperto pra gente. Bom, qual é o tema desse vídeo? A gente vai conversar nesse vídeo sobre o primeiro tópico de importância de um grande conteúdo chamado cinemática vetorial. Eu resolvi dividir em microaulas, aulas menores, fazer uma playlist sobre os principais temas, sobre os temas mais importantes da cinemática vetorial. Vamos começar pelo deslocamento vetorial. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, fica comigo até o final, tá bom? Vamos lá. O que é o deslocamento vetorial, ou também chamado por alguns autores em algumas literaturas como vetor deslocamento? É um vetor, e como todo vetor, tem módulo, direção e sentido, tá certo? Que tem como papel mostrar o ponto inicial e o ponto final de um certo percurso. O vetor deslocamento vai unir, é um vetor que vai unir o ponto inicial de um percurso e o ponto final. Não importando o que foi feito ao longo do mesmo, só importa indicar o ponto inicial e o ponto final. Como seria isso, prof? Mais ou menos assim. Imagine que um corpo faça uma trajetória assim. Pronto. Um corpo saiu aqui de um ponto que eu vou chamar de ponto A e acabou o seu percurso num ponto que eu vou chamar de ponto B. Bom, se eu fosse encontrar a distância percorrida por esse corpo, eu teria de avaliar tudo isso daqui. Todo esse percurso seria a distância percorrida por ele. O vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, ele vai simplesmente mostrar para mim onde o corpo saiu e onde esse corpo chegou. Então é um vetor que vai chegar aqui e vai unir, ó. Pronto. Esse é o meu vetorzinho de deslocamento, que eu vou usar a letra R, porque eu quero. Professor, eu posso usar D? Pode. Professor, tem um outro professor meu que usa S? Pode, pode. Pode usar qualquer letra? Pode. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Então, esse meu Rzinho é o meu vetor de deslocamento ou deslocamento vetorial. Então, esse vetor de deslocamento, por exemplo, ele não expressa especificamente qual foi a distância que esse corpo percorreu. Ei, pode até expressar, desde que a trajetória seja em linha reta, mas a intenção dele não é essa. A intenção é mostrar o ponto de saída e o ponto de chegada de um corpo em um certo percurso que ele fez. O módulo desse vetor, por se tratar de um deslocamento, serão grandezas de distância, metros, centímetros, quilômetros, tá certo? Direção e sentido, como eu indiquei nessa imagem. Então, por exemplo, imagine que um corpo saia daqui e venha até aqui. Beleza? Ele vai sair desse ponto que eu vou chamar mais uma vez de ponto A, e aqui de ponto B. Bom, se eu fosse encontrar qual foi a distância percorrida por esse corpo, a distância seria isso daqui, ó. Que representaria matematicamente 1/4 da circunferência. Concorda comigo? A circunferência toda é isso daqui. Isso representaria 1/4 da circunferência. Então, aqui seria 1/4 da circunferência. Joia, mas não é isso que eu quero. Eu quero representar o meu vetor de deslocamento. Tá, então para representar o meu vetor de deslocamento, eu vou pegar e vou traçar um vetor que una o ponto de saída ao ponto de chegada. Então, esse seria o meu vetor de deslocamento. Ei, que tem até como eu encontrar. Numa questão como essa, tem como eu encontrar. Quer ver? Basta que eu encontre, presta atenção comigo. Concorda que isso aqui é o raio, se isso for uma circunferência, e aqui também é o raio, se isso for uma circunferência, e que o ângulo aqui eu posso dizer que, por exemplo, é 90 graus.
Então, como é que eu encontraria o módulo desse cara aqui? Bom, eu estou diante de um triângulo retângulo, onde o R está representando exatamente a hipotenusa. Então, nesse meu exemplo, na verdade, isso aqui é um exemplo, nesse meu exemplo, eu encontraria esse R aplicando o teorema de Pitágoras. Ficaria R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, que é o meu vetor de deslocamento, é igual a um raio ao quadrado, mais o outro ao quadrado. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Ficaria R ao quadrado igual a 2R ao quadrado, que tirando a raiz, ficaria com R raiz de 2. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo diante de milhares de possibilidades. É só para mostrar como você, por exemplo, sendo redundante, poderia calcular o módulo do vetor de deslocamento. Porque se é um vetor, tem um módulo. Professor, mas assim, tem como você dar um exemplo real para eu sentir, para eu perceber isso daí? Tem sim. Aqui você não deixa de ver os exemplos também. Vamos lá. Uma aplicaçãozinha. Um escoteiro, ao fazer um exercício de marcha com seu pelotão, parte de um ponto P e sofre a seguinte sequência de deslocamentos. Ele anda 800 metros para o norte, 300 metros para o oeste e 400 metros para o sul. Então, ele vai 800 para o norte, 300 para o oeste. Então, bora logo colocar aqui os deslocamentos dele. Então, ele vai 800 para o norte, então eu vou colocar assim, tá? 800, faz de conta que esse é o deslocamento dele para o norte. 800 metros para o norte. Então, isso representa 800 metros. Show de bola. Depois, ele faz o quê? Ele vai 300 para o oeste. Então, vamos colocá-lo 300 para o oeste. Sendo coerente, aqui mais ou menos seria o 300, isso aqui. Esse tamanho representaria o 300 para o oeste. E ele vai 400 para o sul. Vamos colocar ele indo 400 para o sul. É isso? Daria mais ou menos metade do 800. Então, 400 metros para o sul. A pergunta dele é, determine o módulo do seu deslocamento vetorial de P até Q. Aqui é o Q, que é o final da brincadeira dele, e aqui é o P, que é o início da brincadeira dele. Ele quer o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento ou deslocamento vetorial, rapaziada, meninada, é aqui, ó. É o vetor que vai unir o ponto de saída ao ponto de chegada. E como é que eu encontro esse vetorzinho? Preste atenção. Não sei se vocês estão enxergando, mas eu acho que sim. Eu posso traçar aqui um triângulozinho retângulo. Onde eu terei nesse meu triângulo retângulo um lado aqui, que é esse ladozinho branco, que é o R. Esse ladozinho pontilhado equivale ao verdinho de 300 em cima, aqui assim, ó. E essa partezinha daqui, eu estou olhando esse triângulo, essa partezinha daqui vale quanto? Bom, se tudo é 800 e aqui é 400, é porque aqui é 400. Eu tenho aqui 400 e eu tenho aqui 300. Para encontrar o R, o que é que eu faço? Bom, R ao quadrado é igual a 300 ao quadrado. Aí eu já sei que tu está pensando, professor, então toda vez tem que aplicar Pitágoras? Não. Digo logo que não. Foi coincidência, tá? 900, 9.000 aqui, 90.000, 16.000. Então vai dar 90.000 mais 16.000, que dá 25.000. Se dá 25.000, quando eu for tirar a raiz, vai dar 500. Então, o meu vetorzinho de deslocamento foi 500 metros. Só a título de curiosidade, se ele tivesse pedido o deslocamento, a distância percorrida por esse corpo, só a título de curiosidade, ficaria como? Vai, só para fechar com chave de ouro. Se ele tivesse pedido a distância percorrida, é exatamente o que esse corpo andou. E o que foi que esse corpo andou? Ele andou 800
depois ele andou 300, depois ele andou 400. Então, vai dar 700 mais 800. Então, se a pergunta fosse a distância percorrida, seria 1.500 metros, tá bom? Beleza? Deslocamento vetorial no bolso, tranquilo? Então, o que é que você faz? Você assiste a próxima aula que nós vamos conversar sobre velocidade vetorial, tá bom? Espero que tenha curtido mais esse vídeo aqui no nosso canal. Caso não esteja inscrito, faz isso e deixa aquele like legal pra gente, tá bom? Beijão, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.